Gente, conforme foi passado na aula, tá? Os slides sobre coesão, coerência, eu vou disponibilizar aqui para vocês, para que vocês possam ter esse conteúdo no caderno, tá? Então, só voltando aqui rapidamente, a coesão, né, nada mais é do que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que os mesmos fiquem ajustados, né? E se mantendo uma relação de significância. Para melhor entendermos como isso se processa, vamos imaginar aqui um texto sobrecarregado de palavras repetidas, né? Do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia ali apresentada, evitando assim a repetição. Se falarmos com outras palavras aqui, coesão é a ligação textual através de elementos linguísticos. Ou seja, a coesão ela tem a ver com a estrutura do meu texto, né? Ela tem a ver com a minha estrutura. Caminha junto com coerência, sim. Coesão e coerência são elementos que caminham juntos para que eu possa ter um texto claro e objetivo. Mas vamos aqui dividir, né? Então, coesão tem a ver com a estrutura do texto. Grave bem isso, tá? Coesão é a estrutura do texto. Ou seja, é quando eu utilizo palavras adequadas, né? Para construir um texto adequado. Especialmente quando eu falo em conectivos, né? Ou seja, as conjunções adequadas, as preposições adequadas entre as palavras. Isso tem a ver tudo com estrutura textual. E para que meu texto tenha uma lógica de escrita, né? Outros elementos também, né, são observados, é a parte gramatical, né? Como advérbios, pronomes, que fazem o quê? A retomada, né, dos substantivos no meu texto, para que eu não precise repetir. Então, a coesão é trabalhar diretamente a gramática no texto. A coesão está relacionada com a estrutura do meu texto, ok? Então, e coerência? Quando falamos em coerência, aqui nos referimos à lógica interna, ao mundo das ideias do meu texto, né? O assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o quê? O entendimento da minha mensagem. Em outras palavras aqui, coerência é a relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto em um contexto específico e que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. Tem a ver diretamente com o mundo das ideias, com as ideias que eu coloco no meu texto, né? É a lógica da escrita, a minha organização, a organização das minhas ideias. Por isso que coesão e coerência caminham juntas. A coesão usa as palavras adequadas ali para trazer a informação de forma clara e objetiva. Então, coerência tem a ver, repito, com o mundo das ideias, né? Que você vai apresentar ali, as ideias, as informações do seu texto. Por exemplo, né, trazer as informações em ordem lógica, né? Isso tem a ver com a coerência do texto, as ideias organizadas. Coesão, então, parte estrutural, gramatical do seu texto. Uso dos conectivos adequados, da conjunção adequada, da preposição adequada, dos advérbios adequados ali, pronomes adequados, artigos adequados, isso dentro do seu texto. É a parte gramatical dentro do meu texto. Como eu falei para vocês anteriormente, né, na aula, muitas vezes você não tem noção do que você está, de que elemento gramatical você está utilizando ali, mas você é alfabetizado e conhece a gramática da nossa língua, então você escreve naturalmente e usa esses elementos. O que você tem que tomar cuidado é para utilizar o elemento correto, tá? Para que o teu texto seja claro e objetivo. E a coerência tem a ver com a ideia, tá? Coesão com estrutura, coerência com ideia. A ideia que você quer, né, que tem a ver ali com a informação, que deve ser lógica e sempre objetiva. Então, coesão e coerência caminham sempre juntas para que eu possa ter um bom texto e para que o meu leitor possa fazer uma interpretação adequada do que eu escrevo. Aqui algumas dicas, né, de como criar um texto e como escrever bem. O texto, a palavra texto vem origina-se, né, tem origem lá no verbo tecer, de tecido mesmo, tá, gente? Que aqui, quando se trata de palavras, tecido de palavras, né? Aqui tem uma citação do Lê do Ivo a respeito de escrever, a respeito da escrita. Uns escrevem para salvar a humanidade ou incitar lutas de classes, outros para se perpetuar nos manuais de literatura ou conquistar posições e honrarias. Os melhores são os que escrevem pelo prazer de escrever. Então, escrever nada mais é do que uma forma de expressão, é expressar-se. Todas as pessoas têm habilidades para escrever, tá? Precisa o quê? De um motivo e de um objetivo. E, principalmente, treinar bastante.
uma dica que eu dei para vocês e eu vou repeti-la aqui. Tentem achar um assunto que seja de interesse de vocês, algo que vocês gostam, tá? E tenta escrever sobre isso, de maneira descompromissada, tá? Mas tenta colocar no papel as suas ideias. Isso facilita muito para quando chega aqueles momentos que a gente precisa escrever meio que sob pressão, né? Em provas, em testes como vestibular, como o Enem, cada vez mais próximo de vocês já estão... já tá, alguns, né, gente, já estão terminando ali o fundamental, né? Então, esse tipo de cobrança, esse tipo de prova vai estar sempre presente. Então, para escrever, temos que observar os seguintes itens: a clareza, a coerência, a precisão, a concisão, a objetividade e a coesão. Vamos falar um pouquinho sobre clareza aqui e coerência. A clareza consiste no quê? Na expressão de ideias, né? De forma que possa ser rapidamente compreendida pelo meu leitor, tá? Ser claro é ser coerente e não se contradizer, não confundir o leitor. A respeito da coerência, né? Explicada aqui de uma outra maneira. É a conexão lógica, a ligação harmônica dos fatos, dos acontecimentos, tá? O texto precisa ter começo, meio e fim. Determinar pelo menos um parágrafo para cada uma dessas etapas, tá? É essencial para a coerência do meu texto. É claro que se eu vou escrever sobre um assunto que eu domino, um assunto que eu tenho muita informação para passar, o meu texto vai ter mais de 3 parágrafos, o meu desenvolvimento vai ter mais de um parágrafo, né? Sem problema nenhum. Mas ele tem que ser um texto coerente, ok? As informações ali, a conexão entre as minhas informações tem que ser lógica. Sobre precisão e concisão. Um bom texto, gente, precisa ser dinâmico, o que só é possível evitando palavras desnecessárias. O texto ele não deve ser prolixo, ou seja, utilizar palavras desnecessárias, informações desnecessárias, frases muito longas, vocabulário rebuscado, ok? Então, opta sempre ali por frases mais curtas, pelo vocabulário conhecido, né, que seja tanto conhecido de quem está escrevendo como de quem vai ler, né, pelo emissor e pelo receptor. E para ser preciso, evite palavras vagas, tá? E compridas demais e muito difíceis. Uma dica importante é sempre você optar pela simplicidade, tá? É sempre uma ótima alternativa. Você consegue fazer um texto sempre mais preciso e claro. Quanto à concisão, ter um texto conciso, gente, colabora enormemente para a compreensão das ideias transmitidas, né? Pois é a capacidade de expressar o máximo de informações empregando um mínimo de palavras. Não ser prolixo, não usar muitas palavras para dar uma informação que pode ser dada com poucas palavras, tá? É necessário o quê? Que você determine que tipo de informação que é mais relevante ali. E avalie, né, com precisão ali o significado das palavras e expressões que você quer utilizar. Escolher com cuidado as expressões e as palavras para que você possa ter a concisão no seu texto, seja um texto conciso, né? Quanto à objetividade, para escrever com objetividade, você precisa o quê? Precisa ficar atento à exposição das ideias mais relevantes, né? Como eu falei anteriormente, selecionar ali as ideias, né? Retirando do texto as informações desnecessárias, para que não fique um texto maçante, desgastante e muito longo, né? Que dê muitas voltas, que seja um texto, enfim, objetivo, né? Porque isso tira, quando eu coloco muitas ideias ali, eu acabo tirando o foco do meu leitor. Quanto à criatividade, um texto criativo, né, ainda que seja escrito, né, que trate de um tema do dia a dia, de um tema rotineiro, ele é capaz de captar a atenção do leitor, tá? Pelo estilo que é escrito ali, pelo estilo diferenciado do autor. O escritor criativo evita usar expressões muito desgastadas, tá? Aquelas expressões comuns, né? Frases prontas no início e no final do texto. Evitem isso. Procurem ter criatividade e, por mais que você queira passar na mesma ideia de uma frase pronta, coloca em outras palavras, tá? Mas não é interessante, é bom fugir dessas ideias pré-concebidas. Quanto à coesão, um texto coeso, ele apresenta-se bem conectado em suas partes, uma segunda frase recupera a primeira. Aqui falando de coesão de uma outra maneira, né? Explicando sob outro ângulo. Um pouquinho sobre ler e redigir aqui. O ato de escrever, gente, envolve o dia a dia, o ambiente, o interrelacionamento com as pessoas, ou seja, a própria vida. O ato de ler envolve o texto que se consuma ou se realiza com
leitor. E esse é quem vai dar significado ao seu texto, é quem vai produzir novos significados, tá? Então, daí a importância de você escrever de maneira clara e objetiva, para que a informação que você quer passar para o teu leitor seja compreendida, tá? Que não gere outras interpretações, não gere uma interpretação errônea para o seu texto, ok? Pessoal, então estou disponibilizando essa aula e vou passar a proposta, tá? Textual ali, uma proposta para que vocês façam no caderno de produção de texto, tá bom? Pelo Clipe Escola também, ok? Gente, então, nessa aula de hoje é só. Obrigada, gente, e até a próxima!